Olá, começa a partir de agora mais um programa Renovando Vidas, o programa da família. Quero aproveitar para agradecê-los, agradecer a todos vocês, nossos amigos, irmãos internautas que acompanham e prestigiam a nossa programação através da nossa web TV e web rádio Renovando Vidas. Nos ajude a divulgarmos este canal de bênção, onde muitas pessoas podem ser edificadas. Aí no conforto do seu lar ou mesmo no seu trabalho, você pode acessar www.ministeriodafamilia.com.br e ouvir e ser ministrado pela palavra de Deus, amém? Quero agradecer também a todos os nossos amigos colaboradores, lembrar que se você tem uma empresa ou presta algum tipo de serviço e quer divulgar através da nossa programação, além de divulgar o seu trabalho, a sua empresa, você estará sendo um canal de bênção, né? Também para a nossa programação, para que a gente possa continuar no ar, ministrando sempre a palavra do Senhor, amém? E daremos início à nossa programação de hoje lendo um texto bíblico, um texto muito conhecido por todos nós, mas a palavra de Deus, ela nunca volta vazia, ela sempre traz algo novo para a nossa vida e para o nosso coração, amém? Quero convidá-lo para que você possa abrir a sua Bíblia, caso você tenha acesso a ela, ou acompanhar a leitura bíblica comigo nesta hora, no livro de Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo de número 1. A Bíblia diz: Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor, Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a esses ossos e dize-lhe: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada um ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem. E disse-lhe: Assim diz o Senhor sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pareceu a vossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na casa da vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e fiz. Assim diz o Senhor. Amém? Graças a Deus por essa palavra. Amados, neste contexto bíblico, nós vemos a experiência sobrenatural do profeta Ezequiel. Deus deu a ele uma visão muito além daquilo que qualquer olhar humano pudesse esperar ou almejar.
E Deus tem nos dado visões sobrenaturais, visões que são baseadas pela nossa fé, pela nossa esperança. E essas visões precisam ir além do que é natural, do que é humano, do que é possível aos nossos olhos. Assim como Deus mostrou para Ezequiel o que ele poderia fazer com aquele povo, com aquela situação, Deus mostra para nós que Deus não tem limites para operar. Ele opera mesmo em meio às situações mais adversas, mesmo em meio à falta de esperança, mesmo em meio à falta de fé muitas vezes. Deus pode operar. Mas eu e você precisamos ter esta visão, nós precisamos buscar este alvo, nós precisamos ter isso como meta. Ter uma visão sobrenatural de Deus, uma visão que vai muito além do natural, muito além da visão humana. Nós vimos aqui que a partir do verso 1, veio sobre ele o Espírito do Senhor. Amados, nós precisamos nos deixar ser trabalhados pelo Espírito de Deus. Nós sabemos que Deus é uma trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A partir do momento que nós temos essa trindade em nós, que nós vivemos em conformidade com este Deus Criador, Salvador, Consolador, nós conseguiremos ir muito além das expectativas humanas. Nós conseguiremos almejar, buscar, sonhar e idealizar muito além dos nossos olhares humanos e naturais. Mas para isso nós precisamos nos deixar ser ministrados por esse Espírito. Esse Espírito que consola, que fala, que direciona, que muda muitas vezes o caminho que estamos seguindo. Mas Deus não nos força a nada. Deus nos dá livre-arbítrio para caminharmos e para fazermos aquilo que achamos melhor, mais coerente. Mas este Espírito sempre nos mostra o caminho certo e precisamos estar atentos para nos deixar ser levados pelo Espírito de Deus. Assim como Ezequiel foi levado para uma visão, para que Deus mostrasse a ele o que Deus pode fazer, Deus, através do seu Santo Espírito, também te levará para que você possa almejar, para que você possa enxergar o que Deus pode fazer na sua vida, independente do que você esteja vivendo. Porque muitas vezes estamos passando momentos difíceis, situações complicadas e não conseguimos olhar para frente, para o horizonte. Nós ficamos fixados naquele problema e não deixamos ser conduzidos pelo Espírito, nem que seja apenas em uma visão, porque talvez seja necessário que ainda estejamos naquele deserto, estejamos naquela situação por algum tempo. Mas se nos deixarmos ser trabalhados e levados pelo Espírito de Deus, Ele vai conseguir nos mostrar o que tem além daquele deserto, a terra que Deus nos tem prometido, assim como prometeu e cumpriu para o seu povo. Amém? Que possamos ter essa visão. Nós vemos que quando Ezequiel chegou àquele lugar que Deus havia mostrado a ele em espírito, ele viu que o vale estava cheio de ossos. Que imagem triste, né? Que imagem, que situação difícil, que visão apavorante para muitos. Provavelmente quando Ezequiel teve aquela visão, chegou e viu todos aqueles ossos, uma cena triste, lastimável, uma cena de morte. O que ele poderia ter feito? Reclamado, murmurado, saído correndo e falado: Senhor, este é o povo do Senhor, é o povo de Israel, é a igreja do Senhor que está aqui neste lugar. Mas não, Ezequiel permaneceu firme, embora a situação era contrária, embora a situação fosse difícil, Ezequiel voltou-se para Deus para ver qual era o propósito de Deus naquela situação, o que Deus iria fazer naquela situação, porque além de ter visto os ossos, a Bíblia diz que Deus fez ele andar ao redor deles. Imaginem, muitos, talvez milhares de ossos secos. Deus permite que Ezequiel tenha esta visão e Ezequiel começa a caminhar ao redor deste cenário. Começa a caminhar dentro deste cenário.
E ainda assim, a Bíblia diz que ele continua esperando o que Deus iria fazer na sequência. O texto aqui, o versículo de número 2, diz que era muito numeroso a quantidade de ossos, e eles já estavam sequíssimos. Eram muitos ossos, era um vale de ossos. E esses ossos já estavam secos. Então, para aquele povo, para aquelas pessoas, aos olhos naturais, não haveria mais esperança. Ezequiel poderia ter pensado: Senhor, por que motivo, por que razão o Senhor me trouxe a este local? Talvez para me fazer sofrer pelo meu povo, por essa nação que está aqui morta? Mas, aos olhos de Ezequiel, ele sabia que para Deus não existe impossibilidades. Ele não sabia o que Deus iria fazer, mas ele não reclamou, ele não disse nada. Então, a Bíblia diz no versículo de número 3, me perguntou: Filho do homem, acaso poderão viver estes ossos? Amados, não foi Ezequiel quem questionou a Deus. Não foi Ezequiel quem olhou para Deus e disse: Senhor, o que eu vou fazer agora? Meu Deus, por que o Senhor me coloca numa situação tão difícil? O que vai ser agora dessa situação? Não há mais esperanças, não. A Bíblia diz que foi Deus quem perguntou para Ezequiel: Ezequiel, acaso poderão reviver estes ossos? Amados, eu e você nessa situação, se perguntados por Deus, se acaso haveria em nós fé e esperança para que estes ossos que estavam sequíssimos pudessem reviver, qual seria a nossa resposta?